10 anos para cá, vem se cuidando e tombando também o patrimônio imaterial, né? As nossas canções, as nossas músicas, os nossos folguedos, a própria culinária, não é? Porque tudo isso faz parte da nossa cultura, da nossa identidade. E é fundamental que se preserve, que se guarde e que se divulgue principalmente isso, né? Estamos na Pinacoteca Benedito Calixto, na cidade de Santos, litoral paulista. Aqui nós vamos encontrar o professor Alexandre, que nos contará sobre um episódio que o colocou em contato com o patrimônio artístico do estado de São Paulo. A escola estava passando por uma reforma estrutural muito grande e eu entrei num depósito e todo o material de construção ainda estava lá. E eu vi o canto da tela. Eu achei esquisito, pedi para os meus alunos darem uma ajuda ali e nós fomos tirando os sacos de cimento até que apareceu o quadro. Esse quadro fazia parte do acervo da escola já há tempo. Ele foi doado pelo Bernardino de Souza, que é o pintor, que foi discípulo de Benedito Calixto. A nossa professora Denise, de Educação Artística, ela fez uma limpeza, não uma restauração, mas uma limpeza no quadro. É um quadro impressionante de se ver. Todos os detalhes do olho, do brilho do óculos, da mão, da palheta. Em 2005, que a Casa Civil estava fazendo um levantamento sobre o acervo do Estado, e aí entraram em contato com a gente. Aí nós fizemos uma pesquisa, tiramos fotos do quadro, da moldura, que é original também, com dedicatória e uma homenagem ao Benedito Calixto, e mandei tudo isso para a Casa Civil. Estamos no Palácio do Governo, onde está localizada a Casa Civil, e vamos conversar com o Pedro Jacinto Cavalheiro. Há um catálogo do patrimônio artístico do Estado disponível na internet. Qual o objetivo desse catálogo? O objetivo do catálogo é resgatar a memória artística do nosso Estado, que tem uma representação muito grande. O nosso Estado tem obras de artistas, não só do Brasil inteiro, como inclusive alguns que não são brasileiros, mas o forte mesmo é obra de artistas brasileiros. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos disponibilizando a pesquisadores, professores, estudantes de arte, informações sobre artistas que eles não encontram facilmente em livros. Temos alguns casos muito interessantes. Por exemplo, tem um artista, pintor, chamado Francisco Cuoco. Não é aquele ator de novela, não, ator de televisão. É um homem já que passou dos seus 70 anos de idade, professor, continua dando aula. Nós tivemos que descobrir onde estava a família e tal, localizamos o artista. Quando nós vimos o currículo dele, é impressionante, um currículo enorme, um artista com uma participação importante no processo todo, do desenvolvimento da arte, aqui em nosso estado especialmente, no Brasil. E o artista ficou tão emocionado, mas emocionado às lágrimas, sabe? De virar para a gente e dizer assim, olha, eu queria agradecer ao governo de São Paulo pelo que está fazendo por nós. É interessante porque, na verdade, eles fizeram por nós. São os artistas que fizeram, na verdade, por nós. O que o governo está fazendo agora é uma espécie de lição de casa. Quais as potencialidades do catálogo do patrimônio artístico do Estado de São Paulo para os professores da rede pública estadual? Nós colocamos lá no catálogo links divididos em 3 categorias: São Paulo, Brasil e Mundo. Só de museu de arte. São mais de 450 links para museus de arte no Brasil todo. Então, você que é professor de arte, você que é pesquisador, ou você que é aluno interessado em arte, olha, no catálogo eletrônico você tem informações, você tem um portal, um verdadeiro portal de acesso a esse universo maravilhoso que só o ser humano é capaz de produzir, que se chama arte. Como essa temática surge no currículo de arte do Estado de São Paulo? Surgiu no currículo de arte do Estado de São Paulo a partir das experiências que eu e Gisa Pikoski já tínhamos feito em relação a outros materiais, a outros currículos, pensando todo o universo que pode ser ensinado em arte como territórios que não somem, né? Mas estão sempre em conexão. Um desses territórios é o patrimônio cultural, um território que vai cuidar das questões de preservação e restauro, do que são bens simbólicos, o que é um bem simbólico, o que é um patrimônio cultural, material, imaterial, o que existe num museu, por exemplo, que faz isso também.
A escola olha muito mais para a história da arte do que os monumentos, os prédios, a cidade, as obras enquanto patrimônio. É sintomático a gente estar aqui nesse parque e não estar dentro de um museu. Um parque, um jardim, também ele é patrimônio, né? E a gente acredita que se a escola cuidasse um pouco mais das visões do patrimônio, que os professores e os alunos compreendessem mais, talvez cuidassem melhor do que é um bem público, né? E a escola é um bem público também. Estamos aqui nesse parque pensando, né? Que bom ver isso aqui cuidado, né? Preservado, gente fazendo caminhadas, né? O patrimônio está no dia a dia das pessoas. É preciso cuidar desse coletivo. E o patrimônio cultural, enquanto um território, enquanto um olhar especial, pode fazer com que cada um de nós possa olhar determinadas coisas também com esse novo olhar. Preocupado com o patrimônio cultural, o artista procurou intervir na paisagem urbana, chamando a atenção e provocando nosso olhar. Seu nome? Eduardo Surur. Os professores receberam na sala de aula um material que mostra o colete nas obras. Como ele vai se relacionar com essas imagens, com essa proposição que você fez nessas intervenções? Eu faço uma provocação da memória do espectador, né? O colete salva-vidas representa o quê? Representa o salvamento, o resgate. Então, no momento que eu instalo um colete no monumento, eu estou propondo um salvamento desse monumento, a preservação e a manutenção desse monumento, mas ao mesmo tempo eu estou provocando o público que vê esse colete e ele deveria se perguntar como é que ele tem cuidado e como é que ele tem feito esse resgate da própria memória, né, e da história. Eu instalo as exposições em espaço público e trato de uma questão comum a todos, coletiva, como o caso dos coletes, que era do patrimônio histórico, os caiaques e aspectos sobre a preservação dos rios, as bicicletas voadoras na Paulista, sobre uma questão de deslocamento, de espaço, de transporte. O seu ateliê ele fica bem de frente para o Rio Pinheiros, né? E aqui foi uma das suas instalações que você fez aqui na frente. Eu gostaria que você contasse um pouco como era essa instalação aqui no Rio Pinheiros. Ela tratava de um resgate histórico, ele tratava da memória da cidade, então fez uma leitura do que esse rio era antes, até a década de 30. Nós temos documentos que mostram o rio sendo usado por esportistas, né, prática de remo. Então isso me chamou a atenção e eu resolvi fazer uma intervenção com caiaques e manequins de plástico, mostrando de volta esse espaço para o público de São Paulo. O mais curioso desse trabalho é que nas últimas semanas, devido às chuvas, o lixo da cidade veio tomando conta de toda a superfície da água e arrastou esses manequins e transformou radicalmente a composição do trabalho. A gente teve uma grande ilha de lixo que foi documentada pela mídia e eu acho que esse resultado acabou completando o significado do trabalho. De certa forma, essa obra não é só minha, essa obra foi minha e da cidade ao mesmo tempo, né? Foi um resultado coletivo. Voltamos ao ponto inicial de nossa jornada, mas com os nossos sentidos aguçados, a nossa percepção mais atenta ao tempo, a memória presente à nossa volta. Agora, com licença, vou ouvir com novos ouvidos canções antigas de Alma Paulista.